O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, 2 anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira, outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Celebrar a Páscoa do Senhor, estendida em 8 dias como um só, é o que estamos fazendo. Mas sem dúvida, para nós que toda terça-feira nos reunimos aqui, no Brasil e no mundo inteiro, para proclamar a grande devoção de Jesus das Santas Chagas. Nós contemplamos onde as chagas foram imputadas no Cristo. Na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, chagas dolorosas, chagas feitos com açoites, chagas feito com maldade, indignação, chamando-o de blasfemo, chagas que lhe foram impostas com cravos, nas 2 mãos, nos pés, chagas que ainda depois de morto, lhe foi plantada no peito com uma lança. É esta realidade que o Evangelho nos fala de Maria, Maria Madalena. Maria Madalena foi até o túmulo. E certamente nesse caminho do túmulo, e João coloca Maria ali no túmulo, fora do túmulo. E ela estando lá, ela chorava. O que ela chorava? Chorava essas lembranças. Era muito recente. Ela estava vivendo luto do seu amado mestre que tinha morrido. Era muito recente o que ela viu de longe acontecer. Soube de outros, certamente lá na casa de Nossa Senhora, com os apóstolos, no sábado santo.
Ouviu de Pedro a história que ele deve ter repetido com muita dor: eu traí o Senhor, mas eu vi ele apanhando. Eu traí o Senhor, eu vi ele sendo ridicularizado. É uma mulher, como todos nós, que depois de um velório, depois de uma perda dolorosa, fica os últimos minutos da pessoa como um filminho na cabeça da gente. E você fica fazendo aquela ida e volta, aquele looping que não para, que você lembra de todos os momentos e com uma dor, um coração apertado. Ela chora sentada perto do muro, perto do túmulo. É impressionante, porque João faz questão de dizer isso. Mas é impressionante perceber quantos foram ao túmulo vazio. Hoje, há muita gente que chora perdas pelo Covid, chora desemprego, chora a fome, chora a depressão. Muita gente que nessa atitude de Maria não dorme bem à noite. É essa situação que nós lidamos. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente não está. Não é assim? A vida não é assim. Impressionante que ela se senta e chora, lembrando a humanidade que chora, fragilizada, não só agora, mas uma vida sem Cristo são lágrimas. Entender a nossa entrada no mundo tão breve, com tantas dificuldades. O que é a vida do homem? É um sopro, é uma sombra que passa, e sem a perspectiva de que há algo depois da vida, nos cabe chorar. Lágrimas de uma finitude, lágrimas de uma consciência da nossa contingência humana, da nossa miséria. Filhos, enquanto chorava, fazendo este olhar, essa saudade do discípulo, do mestre, essa lembrança dolorosa da sua paixão, ela certamente lembrava das chagas dolorosas, certamente lembrava do que Cristo passou. Lembre-se, ficou para sempre o nome O Crucificado. Ficou para sempre, o próprio anjo disse: O Crucificado. Enquanto chorava, Deus suscita nela um movimento de busca. É esse o movimento que o Espírito Santo tem que provocar em nós. No meio das nossas lágrimas, no meio das nossas provações, que o Espírito Santo, mesmo que chorando, nos faça olhar. Porque é impressionante que João diz assim: enquanto chorava, ela olhou para dentro. A nossa vida é assim, e devia ser. Enquanto choramos, enquanto lamentamos, enquanto estamos sujeitos a todas as dificuldades, a gente tem que olhar para dentro. Olhar para dentro de si, onde habita Deus. Olhar para dentro da nossa consciência, onde Deus fala. Olhar para dentro do nosso coração, olhar para dentro. Encontrar Deus. Olhou para dentro do túmulo. Então, quando eu falo olhar para si, não é
não é meramente olhar para as suas dores, é olhar onde Deus está na minha vida, onde Deus está na minha história. Não, hoje eu fiz a leitura orante do Salmo 41, acabei de postar, 40, não lembro o número, é tanta coisa, vocês pensam, eu tenho programa, aí vocês acham, para ficar esperando a missa. Deus sabe que eu vou igual, passando para um lado para o outro, reuniões e reuniões, reuniões, até chegar aqui. Mas dizia lá, nossos pais nos contaram as maravilhas do Senhor. E eu provoquei, ainda, eu estava olhando agora também isso, mais de 300 comentários, mas ninguém escreveu nada ainda. Escrever, que a proposta era, na tua vida, na vida da tua família, onde Deus se manifestou, onde Deus agiu na tua história, conte-me, mas não é contar para mim, é busque isso, olhar para dentro e perceber, caramba, minha família, tudo está errado, nós tivemos que sair lá do sítio, fizemos um êxodo, meu pai veio, minha mãe veio, não tinha casa, fulano teve doente. Nós não podemos perder essa memória de olhar para a história e ver Deus agindo. Gente, isso é um salmo dos dias de hoje. É a manifestação de Deus na nossa vida. Porque hoje parece que a gente está tão mal. Obrigado. Que salmo que é? 44. A Taninha já tinha cantado a bola aí. Mas diz aqui, ó. Ó Deus, nós ouvimos com nossos próprios ouvidos aquilo que nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste nos tempos deles há muitos anos. Nos valendo de Maria Madalena, olhe para o teu passado e o passado da tua família e tente olhar para dentro e ver como o Cristo, Deus, foi sustentando. Gente, isso dá esperança, isso aumenta a fé, porque às vezes nós estamos no hoje chorando, Maria, chorando ali, mas diz João, enquanto chorava, inclinou e olhou para dentro do túmulo, e o que ela viu? Ela viu uma ação divina, ela viu 2 anjos. A ressurreição de Jesus era algo tão inusitada. Ontem eu expliquei sobre isso. Porque era tão inusitado, que era muito mais que uma reanimação. Era o único a ser ressuscitado. Até Jesus nunca ninguém tinha ressuscitado. Mulher, por que choras? Gente, essa pergunta, a primeira das perguntas, foram 2 vezes, feita pelos anjos. Por que choras, Maria Madalena? Ah, Maria Madalena, humana como todos nós, levaram meu Senhor. Não sei onde o colocaram. Enquanto nós ficamos na nossa razão, enquanto nós ficamos olhando os acontecimentos só na perspectiva humana, racional, de ato e efeito, a gente vai dizer, tiraram o meu Senhor, tirou meu marido, tirou minha esposa, levaram embora, perdi meus filhos, levaram meu emprego, levaram minha alegria, levaram minha segurança. Maria Madalena diz assim, levaram o meu Senhor, eu não sei onde colocaram. É impressionante que na Terra Santa, do lado do sepulcro, a gente caminha um pouquinho. Eu fiz um padre missão, do lado dos franciscanos, tem o lugar do encontro de Maria Madalena. Ela andou um pouquinho, e ela viu Jesus. Mas veja,
Mesmo os anjos não foram suficientes para ela. Maria Madalena é a imagem de como é difícil a gente fazer a experiência, de como nós precisamos buscar. Porque não diz que ela parou de chorar, ela viu os anjos e ainda continuou chorando. Se você acha, mas a minha fé é tão pequena, Maria Madalena também tinha uma fé que precisou ser esclarecida. Eu gosto de ver isso, porque às vezes a gente se sente um zero à esquerda, né? Às vezes a gente se sente, meu Deus, como eu sou pequeno, por que eu sou uma pessoa tão... tem tudo para ter uma fé, ser ardoroso, e não sou. Ainda não foi suficiente. Viu Jesus de pé, mas não o reconheceu. Jesus pergunta de novo, então ela continuou chorando. Mulher, por que choras? Às vezes as lágrimas impedem, quando a gente está chorando, e tenho que falar do choro, porque 2 vezes aparece, a gente não consegue enxergar. O olho fica embaçado, a alma fica contrita, coração amassado, esmagado, porque choras. E o Senhor está perguntando para quem está me acompanhando em casa, ou que veio aqui no santuário: por que você chora hoje? Por que está derramando lágrimas? Por que está assim? E é impressionante que então Jesus perguntou: por que choras? Mas a segunda pergunta já é uma pista: a quem procuras? É a pergunta para mim e para você: a quem procuramos? Nós não podemos procurar Jesus só nas chagas dolorosas e sangrentas. Desculpe a expressão. Não. Chagas dolorosas, doloridas, mas vitoriosas. Chagas de quem experimentou a intervenção divina. Chagas de quem foi curada. A quem procuras? Procura o teu passado ou procura o que Deus te faz? Porque o que fazia ela chorar era a lembrança do passado difícil. A que poderia parar de fazê-la chorar é encontrar a realidade de hoje. Meus irmãos, é uma inversão, é um parar de olhar para trás. A quem procuras? Maria ainda está com a mente embaçada, lágrimas nos olhos, sentimento à flor da pele, mulher intensa. E ainda ela insiste: se foste tu que tiraste o meu Senhor do túmulo, me diga, eu vou buscar. Sozinha. Desde quando ela vai conseguir trazer o corpo de Jesus sozinha? Me diga que eu resolvo isso. Às vezes a gente quer isso. Me diga, eu vou resolver. Eu, com as minhas forças. E o Senhor dizendo: você não sabe o que você está dizendo. Sozinho você não vai fazer nada. Você não aguenta nem o peso. Sozinho você não vai aguentar. Mas é impressionante perceber Maria Madalena dizendo: dize-me onde o colocaste, eu vou buscá-lo. Quantas vezes a gente fala isso para Deus? Ou mesmo para os outros, ou mesmo para nós mesmos, como se nós não precisássemos da força divina. Então Jesus a chama de um jeito diferente: Maria. Como foi, eu não sei. Eu acredito que a chamou de um jeito muito carinhoso. Maria Madalena, por favor, nunca digam isso, como dizem os outros. Não se trata de um amor carnal.
Mas Maria Madalena tinha um amor espiritual com Jesus único. E certamente Jesus a chamava com uma entonação, com uma particularidade. Eu não diria apelido, mas de um jeito que você chama, que só escutou, falou, mas é só ele que me chama assim. Só ele. É igual a mãe e um pai, quando o filho diz mãe, sabe no tom do mãe, se é para socorrer, se é para abraçar, não é assim? É igual criança. Criança que a mãe consegue no choro saber se é desespero de peito, de mamadeira, se é porque precisa trocar fralda, se é porque está com sono. Mãe, ela consegue decodificar os choros. Aqui a relação é essa. Maria, ou Mariazinha, Miriam na verdade, né? Miriamzinha, não sei. Só sei que despertou nela, é meu Senhor. A partir dali não chorou mais. A partir dali a vida foi diferente. Por quê? Porque rapidamente ela o chama de Rabuni, meu mestre. Impressionante, Maria era uma mulher sensitiva, intensa. Maria Madalena era intensa, muito intensa. Era uma mulher prática. Mas o Senhor disse, não Maria, não me toques. Repito o que disse ontem. Era uma mulher tão intensa, mas era uma mulher que Jesus percebeu que podia lhe privar os sentidos. Ela já tinha encontrado a fé. Por isso não me toques. Não é outra coisa não dizer, me ame sem me tocar. Você pode ser uma alma mais elevada. Enquanto ontem elas agarraram os pés de Jesus, Jesus disse, Maria Madalena, não precisa. Não me retenhas. Mas é impressionante, meus irmãos. Não me segures, ainda não subi para o Pai. Quero só chamar uma atenção de algo que até então na Bíblia não tinha. Jesus nunca tinha chamado os apóstolos de irmãos. Nunca. Nunca tinha falado meus irmãos, meus discípulos. Mas agora, pela primeira vez, João diz que Jesus disse, vai dizer aos meus irmãos. Para quem acha que a ressurreição distanciou Jesus, não. A ressurreição o aproximou mais de nós. E é pela ressurreição que ele se aproxima. Ora, somos mais próximos de Jesus agora com Cristo ressuscitado do que não. Porque se ele estivesse na Terra Santa, éramos distantes. Mas ressuscitado ele está aqui agora. E que bom saber que nós somos irmãos de Jesus, meus irmãos de caminhada, meus irmãos de igreja, meus irmãos de sacramento. Somos eu, você, viu? É assim que o Senhor pensa. São meus irmãos, diga a eles. Então Ele mandou dizer para você, estou vivo. É impressionante que ela não foi contar, eu vi anjos. Eu não vi o Senhor, eu não vi o sepulcro vazio. Ela diz, eu vi o Senhor. E esse vi o Senhor é tão diferente. O mesmo que Pedro, eu vi o Senhor, primeira leitura. É impressionante que as leituras, ontem, hoje, é do dia de Pentecostes. Pedro fazendo esse discurso maravilhoso que ouvimos na primeira leitura. Por quê? Eu vi o Senhor.
Meus irmãos, você quer ficar do lado de fora do túmulo? Quer continuar chorando? Quer olhar para dentro e ver sinais, mas insuficientes? Ou queremos encontrar Jesus? A quem procurais? E que nossas lágrimas cessem, que nosso luto seja superado, que nós consigamos dizer: eu vi o Senhor. Essa é toda a diferença. Nós estamos diante das santas chagas de Jesus, Jesus das santas chagas, mas mais do que nunca, chagas gloriosas, chagas curadas, não só as dele, mas as nossas dores, nossos sofrimentos, superados em Cristo, porque eu vi, eu creio, porque o Senhor caminha conosco.